One Piece é uma das histórias mais consumidas do mundo, com mais de 600 milhões de mangás vendidos, um anime com mais de 1,7 bilhões de horas assistidas e um live action com 72 milhões de visualizações, e isso sem contar a segunda temporada. Dentro desse universo, o Eiichiro Oda criou seres novos e é sobre isso que vamos conversar hoje. Como seria descrever um ser completamente diferente e novo para um leitor? Para isso, vamos usar o personagem mais fofo da franquia, o Tony Chopper. Bem-vindo ao E Se Fosse um Livro. Bom dia, eu sou a Bia. Bem-vindos ao E Se Fosse um Livro, onde a gente pega cenas de cultura pop, de jogos, ou cenas até assim da atualidade, o que vocês me sugerirem aqui, tá bom? Dentro desses universos, para transformar essa cena como se fosse a narrativa de um livro. Então a gente pega as cenas e transforma elas em texto e aproveita e conversa um pouco, faz um estudo de narrativa, faz uma troca de experiências. E o tema de hoje é nada mais nada menos, surfando aí no lançamento dessa segunda temporada do live action. Então o tema vai ser a descrição de criaturas místicas, digamos assim. Não que o Chopper seja uma criatura mística, é uma descrição diferenciada que a gente não tem uma referência de literatura para usar como bengala na forma do texto. Então, vindo de um mangá, ele já teve o desenho desde o início, que é uma outra mídia, um outro jeito de trabalhar e tal. Mas e se isso tivesse sido num livro? É isso que a gente vai ver. A gente vai trabalhar o texto, vai ver o texto direto um pouquinho mais pra frente, tá? Primeiro eu tenho uma troca aqui de considerações com vocês, e se você já tiver curiosidade para ir direto pro texto, você pode pular para a minutagem que tá aqui embaixo, e depois, se você quiser conversar um pouquinho, você volta aqui pra gente entender. Então a gente tem o Chopper, que é um dos personagens principais do One Piece. Ele é um dos tripulantes do Chapéu de Palha, ele vai ser o médico da tripulação. Ele é, na realidade, uma rena. Ele continua sendo uma rena, né, no caso. E geralmente as pessoas no universo de One Piece, elas comem as frutas, né, as frutas do demônio, e aí elas ganham poderes a partir disso. Então a gente tem vários personagens ali que tem um tipo específico de fruta que eles comem, que são as Zoan, e eles viram meio animais. No caso do Chopper, a gente tem o caminho inverso, porque ele era uma rena que comeu uma fruta mágica, uma Akuma no Mi, de poder mágico de ser humano. Ele é um bichinho que ele tem sentimentos, ele pensa, ele é super inteligente e super fofo, mas ele tem esse caminho inverso aí. Ele era uma rena normal que comeu uma fruta mágica que dava pra ele poderes de humano. Então ele é um personagem pensante na saga. E ele tem esse papel de fofura, bastante alívio cômico e venda de muito produto e muito material. Lógico que, se tratando de One Piece, ele é um personagem super denso, com zilhões de camadas diferentes, importantíssimo para a estrutura geral da saga, da tripulação e dele para com ele mesmo, porque o One Piece não faz nada menos que isso. Aí você até me pergunta, né? Nossa, Bia, mas você sabe tanto de One Piece? Gente, eu sou a testemunha de One Piece, tá bom? Se você me der 30 minutos no café da tarde, eu te converto. Eu não assisti essa segunda temporada ainda, e eu tô um pouco atrasada na saga do anime. Eu tô no episódio 1200 alguma coisa, mas é um pouco atrasada. Mas a gente não vai tratar do Chopper como personalidade, a gente vai tratar do Chopper como descrição física, porque ele tem essa aparência, ele tem esse jeito de andar, de se mover e etc. A gente vai pegar a forma usual dele, que é essa forma que o pessoal usa, né, no marketing, etc. Eu sei que ele tem outras formas, outras transformações, mas a gente vai trabalhar com essa inicialmente. E estudar um pouco sobre como fazer essa descrição. Porque quando a gente tem um ser místico que você já tem uma referência literária ou uma referência a outros universos e tal, tipo elfos, fadas, etc., você pode usar esse consenso geral de que todo mundo já sabe o que é uma fada para facilitar a sua descrição. Então, assim, fadas têm asas, fica muito mais fácil. Anjos têm asas, fica muito mais fácil na hora que você for descrever, porque a gente já tem subentendido que a asa de um anjo é de determinada forma. Só que quando a gente vai introduzir uma criatura de aparência 100% inovadora, que nunca foi mencionada de nenhuma maneira e que foi uma criação inteira daquela pessoa, precisa tomar um pouco de cuidado para não, primeiro,
não ser uma descrição chata e sem sentido, ser uma descrição que a pessoa consiga realmente visualizar aquilo que está acontecendo, e principalmente que ela seja uma descrição que está adentrando o seu texto, assim, sabe? Não vai ser uma coisa assim de pá, toma uma folha aqui e blá 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 blá. Tem que ser uma coisa fluida. A gente vai aproveitar o Chopper para fazer tudo isso aqui, já que ele tem esse formato, esse design totalmente novo e que a gente não tem referência nenhuma de nada parecido. Então, eu vou virar a câmera aqui e a gente começa, tá bom? Só um recadinho, eu já escrevi o texto antes e eu vou colocar a gravação de tela da escrita no finalzinho do vídeo, tá bom? Vou fazer esse teste aqui de dinâmica. E antes da gente ir pro texto também, já aproveita, já compartilha o vídeo com alguém que você acha que esse tipo de material vai ser interessante, escritores ou leitores, pessoas do mundo dos animes, dos games, otaku, sejam muito bem-vindos. Vamos trabalhar esse novo universo aqui de conteúdo do YouTube junto comigo. Esses são os meus primeiros vídeos, então eu fico muito feliz se vocês puderem dar um feedback em relação ao conteúdo, o que vocês estão achando, e vocês vão perceber que cada vídeo tá tendo um formato um pouquinho diferente do outro. Eu tô fazendo alguns testes com câmera, microfone, captação, gravação de tela e tal, pra gente ver o que funciona melhor para todo mundo, certo? Fazendo em primeira pessoa na visão da Nami. Por quê? Para fazer a descrição do Chopper, a descrição da aparência dele, a gente vai usar uma cena e não uma imagem. Por aquele mesmo motivo de que você vai ter o leitor, né, vai ter a percepção daquela descrição que você está passando para ele, de acordo com a percepção que o personagem está tendo. Então você não, do mesmo jeito que a gente, o personagem lá do seu livro, etc., a pessoa do texto, ela não passa um scanner para dizer assim, nossa, ele tem um chapéu, ele tem isso, ele tem aquilo outro, blá, blá. Não é assim que funciona. Ela vai pescando as coisinhas, né, as descrições. E daí, lógico, né, se for um monstro, você coloca coisas mais chocantes de primeira. Então, a gente vai usar uma cena, que é a cena da Nami acordando, para mostrar para fazer essa descrição junto com ela. Então, conforme ela vai vendo o Chopper, ela também nunca viu um serzinho igual aquele, né? Ele é único porque só existe uma fruta dessa no mundo todo que ele comeu. Então, ele é inteiramente único, assim. A primeira vez que ela tá vendo, a gente vai usar ela para fazer essa descrição. Ela acorda que ela tava doente. Olha o Sanji. E aí tem, ó, poc, 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 poc. Vamos assistir, né? Aí ela olha, tipo assim, dá pra você ver pelo suspirar dela, ela fica tipo, meu Deus. Ai, gente, dá vontade até de chorar, de assistir. Are you hiding? Of course. That's why you can't see Ai, me. gente, é muito fofo. You're thinking the wrong way. Shut up. É muito fofo. Tá, então a gente tem primeiro esse poc, 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 poc. Ou seja, a primeira percepção dela é auditiva, não é visual. E aí eu coloquei, até pesquisei onomatopeia de passos. E aí tem várias onomatopeias de passos. Eu achei que o poc, poc, poc ia ficar legal porque dá pra escutar que é tipo um passinho assim, tic, 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 uma coisinha pequenininha. Poc, ouço o som de pequenos passinhos ao meu lado. Vou colocar pequenos passos, né, pra não fazer um pleonasmo. E a gente já vai editando juntos. Ouço o som de pequenos passos ao meu lado. Passo é um negócio que não tem tamanho. Só que eu imaginei que colocando pequenos passos, você imaginaria que não era um POC muito longo, do tipo assim, POC, POC. Esse aqui na verdade nem seria POC, seria tum, né? Tum, tum. Então um POC, POC é mais tipo assim, pequenos passos, toque, 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 toque. Em um ritmo... Vamos aproveitar e editar, né? Já que a gente tá aqui. Em um ritmo rápido, mas não o de alguém correndo ou algo do tipo. Como se fossem passinhos pequenininhos, de alguém com perninhas. Isso aqui é influência do Dostoiévski, porque eu tô lendo O Homem do Subsolo
E ele fala muito assim, né? Ah, e o homenzinho inteligentezinho e não sei o quê. Eu acho um barato, porque às vezes a gente fica com medo de colocar coisas no diminutivo e de soar muito plano, né? E com falta de densidade. E aí o medo impede a gente de escrever uma coisa bem assertiva que ia dar certinho naquele objetivo que é o que a gente quer. E o que a gente quer é uma obra assim bem de cultura pop, um público mais jovem e uma coisa fluida e que não fique muito de lenga-lenga e passinhos pequenininhos. Apesar de, além, né, de ter a influência do Dostoiévski, ainda assim ele passa exatamente o que eu quero passar. Então, tipo assim, é um negocinho pequenininho, que é fofinho, então assim, desde o começo eu já tô colocando essa introdução, que é um negocinho de alguém com perninhas. Então, por isso que nessa parte eu fiz bastante assim. Uma criança, talvez, que é só pra arrematar o que a pessoa tava pensando. Calçando calçados de sapatear, é porque eu queria colocar alguma coisa referente a sapateado, sabe? Mas sem ser calçados. Sapatilhas, né? Em vez de calçando, eu vou colocar cola. E outra coisa também, eu tô levando em consideração que a narradora é a Nami. E eu conheço bastante a Nami e eu imaginei que esse é o tipo de linha de raciocínio que ela teria, sabe? E aí vem, né? Estranho, isso deveria ser um hospital. Por quê? Ela estava doente, estava sendo levada buscando algum tratamento, algum médico que fosse conseguir ajudar ela a se curar, né? Mas aí ela desmaia, não sabe o que tá acontecendo. Então você vem um poc, e aí ela vira a cabeça. Você vê que ela tá meio que assim, ela vira com bastante dificuldade, né? Vira a cabeça com dificuldade, ainda zonza de remédios e, bem, talvez esteja bem grogue mesmo. Vou tirar o bem. Talvez esteja grogue mesmo, porque vejo um chapéuzinho rosado, algo como uma cartola alta revestida de uma pelugem fofa. Uma cartola de pelúcia. Textura de pelúcia. Eu não vou pôr o ponto de exclamação. Eu coloquei a cartola como segundo ponto de percepção dela, porque eu tô seguindo a direção de arte que o seriado tá me mostrando. Na direção de arte vem primeiro os passos e depois a cartola. Viu? Aí a gente vê aqui, ó, textura de pelúcia. O que vai se revelando por trás da cama parece mesmo ser uma pelúcia. Porque depois que mostra mais do corpinho dele, você tem essa impressão de corpinho de pelúcia, né? Aqui eu coloquei a altura, porque até então o leitor não sabe que altura ele tem. Nem 1 metro de altura. Uma coisa fofa, peludinha. Vou colocar. Que vai se afastando da minha cama de costas pra mim. Porque como a pessoa que tá lendo o texto não vai ter essa referência visual, você não sabe se o bichinho tá de frente pra ela, de costa pra ela. Então a gente colocou a partir daí. O bichinho não percebeu que ela tinha acordado, né? Não notou que eu acordei. Eu não sei se eu comentei, né? Mas assim, usar o tempo verbal no presente. Vou colocar não nota mesmo, igual todo o resto, ó. A cabeça, ouço o som, não nota que eu acordei. Pra dar a gente tá descrevendo de acordo com a direção de arte no presente, conforme a percepção do personagem. Então, você colocar no tempo verbal do presente vai ajudar a envelopar toda essa sensação de aos poucos as coisas irem se revelando. Uma narrativa que tá no tempo verbal do passado, que é extremamente comum em livros, ela já denota assim uma coisa que já aconteceu e já acabou. Então, ela acaba aceitando um pouco mais fácil essas descrições de scanner que a gente está acostumado a ver. E outros livros que eles estão mais com essa proposta de fluidez, de você realmente estar lá dentro do personagem com ele, passando aquilo com ele, costumam usar tempo verbal do presente. Por isso que eu gosto muito do presente, porque eu gosto de histórias que são assim, que você tá lá dentro, você não é muito um telespectador de fora.
E aí, esses livros de distopia, de aventura, romantasia, geralmente é tudo no presente. Jogos Vorazes e tal, é presente. Aí tem um pouquinho mais de coisa, né? Agora que ela viu que o corpinho dele. Andando em duas patas, porque já que ele é um bichinho, você já entendeu que ele é tipo um bichinho, ele tem pelugem pequenininho e tem um chapéuzinho. Andando em duas patas é uma coisa importante, porque a pessoa não sabe, né? E se balançando de um lado pro outro. Porque você viu o jeitinho que ele anda? Ele faz assim, ó. Olha que coisa mais fofa. Tec, 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 tec. Cara, é muito fofo. Quando os cascos dos seus pezinhos tocam o chão. Se ele tem cascos nas mãos e pés, é porque é uma rena. Já continua aqui. Sei disso porque noto orelhinhas e galhos de chifre saindo através da cartola penugenta. Um buraco na costura feito especialmente para isso. São tão pequeninos e fofos quanto a criatura em si. O chifre dele, com a orelhinha saindo aqui de dentro, passando pela cartola por um buraquinho. E os casquinhos. Tec, 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 tec. Rena, talvez, que é bem pequenininho. Cadê? Aqui. Mas anda ereto, como um humano, está vestindo uma... Nossa, o acento vai bem, né? Está vestindo uma bermuda, mas sem camiseta, o que deixa o seu corpinho peludo à mostra. Até aí, tipo assim, um bichinho andando em duas patas, peludinho, de shorts e chapéuzinho. E está equilibrando uma bandeja de remédios nas mãos de casquinho. Os cascos das mãos se dividem em partes, uma delas simulando o polegar opositor que um ser humano tem, e é assim que ele consegue segurar a bandeja. Então, isso daqui eu fui depois ver, eu acrescentei depois, porque eu achava que ele tinha só polegar opositor, mas ele tem, assim, mais uma separação, assim, no dedinho dele. Além da... E é tudo meio que a casca de rena mesmo, assim, a mão dele, mas eu achei que tava ok. Dá pra você ver que é dividido, o casquinho dele é dividido. Ele passa pela cama ao lado, que é aquela cama do Sanji lá, e você vê que ele dá uma olhadinha pro Sanji. Pela cama ao lado e lança um olhar aliviado quando vê Sanji dormindo calmamente. E segue andando. Aí a Nami vai falar. Hello? Muito bom. Olá, pergunto. Quero entender o que está acontecendo. E ele se assusta, descrevendo essa parte aqui dessa cena. Arregala os olhos e abre o focinho espantado. Ah, eu vou tirar esse daqui. Sai correndo. Imagino que ele queria ter saído da sala, mas opta por se esconder atrás de um pilar. E aí a gente tem essa cena aqui, ó. Nossa, tá alto. Tá escondido. Por isso que, assim, é muito fofo, né? Então eu coloquei, bem, quase. Sobe uma dupla de degraus. Eu sei que são 3, mas eu pus dupla para ficar mais fácil. Uma dupla de degraus com bastante dificuldade, dado o seu tamanho, e não coloca mais que 10% do seu rosto atrás do pilar. E fica me encarando. Aí ela tem um delay antes de falar. Pro delay dela, eu coloquei o porque ela para e ela faz tipo assim. E aí eu pus o para fazer essa parada. Você está se escondendo? E aí ele vai responder. Are you hiding? Of course. That's why you can't see me. Fala sério. Você tá se escondendo? Tô seguindo normal, né? A direção do roteiro. Aí ele fala, é claro. Então a gente tem a voz dele, né? Todas as dubladoras do Chopper foram sempre mulheres, porque ele tem a voz de criança. É claro, a criaturinha responde. Uma voz de criança de uns 5 anos no máximo. Então aí você já imagina, é claro, é muito fofo. É por isso que você não está conseguindo me ver. Isso aqui eu fiz uma adaptação de tradução, tá? You're speaking the wrong way. Shut up. Aí a gente tem isso, né? Aí ela fala, não deu muito certo. Eu coloquei o A pra não ficar muito
ríspido, porque eu acho que se você colocasse só não deu muito certo, ia dar uma impressão mais ríspida no texto, mas eu sei que no vídeo não ficou ríspido nem nada, ficou legal. Aí ele fala, cala a boca. É muito fofo, porque isso daqui já expressa muito da personalidade dele, assim, é muito legal. Vozinha estridente reclama e ele me encara com um senho franzido. Olha a carinha dele. Are you hiding? Of course. That's why you can't see me. You're peeking the wrong way. Shut up. Ai, que bravo! E me encara com um senho franzido. Aí eu vou falar um pouquinho das expressões dele, né? Porque até então a gente mostrou pro leitor que era um bichinho, né? Expressões humanas, apesar do corpinho, focinho e todo o resto de rena. Porque ele faz bem assim com o senho. O mini surto me pega de surpresa, que ela faz assim, né? Tipo... Mas ele logo se recompõe e sai de trás do pilar, se é que estava atrás dele, e esboça um sorrisinho. Com a voz calma e tranquila, ele pergunta: você está se sentindo melhor? Are you feeling better? Ah, meu Deus! E daí, pra arrematar, que era uma voz calma e tranquila e muito fofinha, eu coloquei o fofo, porque eu gosto de finalizar coisas assim, cenários, de fechar, dar um wrap-up assim no que eu escrevi, seja dentro do mesmo capítulo, seja na hora de troca de capítulo, com algumas frases assim, coisa mais de efeitinho, sabe? Então a gente conseguiria finalizar alguma coisa por aqui se a gente quisesse, mas essa cena ainda decorre um pouco mais. É muito bom! Eu vou chorar muito quando eu assistir esse live action, que eu não vi ainda essa temporada. Eu vou terminar esse vídeo e vou correr assistir, eu não acredito que eu não assisti. Mas então é isso, pessoal. Me digam aí o que vocês acharam. Me conta se tem alguma coisa que vocês acham que seria legal acrescentar no texto. Qual é o próximo vídeo que vocês querem ver? Alguma cena emocionante que vocês querem ver? Eu tô muito nessa vibe de jogos e séries e animes, etc. ultimamente. Se vocês quiserem ver alguma outra cena um pouco diferenciada, eu gostei muito de fazer aquela lado de maquiagem, de horror, de Halloween, do Corrida dos Blogueiras, então esse tipo de coisa é bem legal pra gente fazer esses testes e brincar junto e entendendo junto, trocando experiências, digamos assim. Se você é um escritor e você também tá buscando por algum tipo de refino no seu texto, eu faço esse trabalho de produção editorial e outros também, como revisão, leitura crítica, e tem um trabalho novo que eu tô oferecendo, que é o que eu chamo de refino humano, autor independente, que fez uma revisão, usou algum IA para fazer a revisão do seu texto e tá um pouco inseguro do que ela vai entregar, que provavelmente vai ter algumas derrapadas assim da IA, eu também tô oferecendo esse serviço de refino humano, que você me passa o seu texto original, me passa o texto revisado pela inteligência artificial e eu dou uma olhada nos dois para ver se ela não tá fazendo besteira e faço alguns apontamentos referentes a isso. O serviço de refino acaba sendo bem mais barato do que a leitura crítica ou uma revisão completa, né? No caso, uma revisão feita 100% de olho humano, é um pouquinho mais puxado para o bolso, eu entendo. Então, eu também faço esse refino só para você ter um olhar, né, de alguém de letras, alguém que já foi professora por mais de 10 anos, né, de inglês e português, para tá dando uma olhada no seu texto, tá bom? Quer conhecer o meu trabalho publicado? A minha maior obra, que é Monster Log, entrou em pausa por conta de algumas questões judiciais, ela vai ficar em pausa por tempo indeterminado, mas logo o meu próximo livro já vai sair. Então já segue as minhas redes, fica acompanhando tudo por lá, porque daí quando tiver esse lançamento dessa próxima história, você também fica sabendo para adquirir o seu, tá bom? Todos os links e sites aqui na descrição. E de novo, se você achou esse conteúdo legal, me dá um feedback, me diz o que você achou. Envia para algum amigo, alguém que você acha que ia gostar desse tipo de conteúdo também. E vamos abrir aí esse espaço no YouTube de uma coisa um pouquinho diferenciada pra gente ver se dá certo, tudo bem? Uma ótima semana pra você e até algum momento!